Olá pessoal, boa noite, como vocês estão? Essa noite nós não teremos uma live ao vivo, mas eu estou aqui hoje com o professor Wellington Costa para falarmos sobre a qualidade das carnes. Professor Wellington Costa, por favor, se apresente. Oi galera, tudo bem? Meu nome é Wellington, eu sou médico veterinário, tenho especialização na área de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, mestrado na área de ciência dos alimentos e doutorado em higiene veterinária e processamento tecnológico de produtos de origem animal. Atualmente eu trabalho como professor da Escola de Ciências de Saúde da Universidade de Salvador, Unifax, e lá eu leciono nos cursos de veterinária, nutrição e de fisioterapia. São disciplinas que são voltadas para a área da saúde, né? E a maioria delas com relação à qualidade higiênico-sanitária de alimentos ou tecnologia. Já trabalho com isso há um certo tempo, né? Eu comecei a minha vida, a minha jornada com relação à qualidade de alimentos com a microbiologia de produtos cárneos, quando eu fiz iniciação científica e meu estágio supervisionado nessa área, principalmente com microbiologia, no Laboratório de Salinidade Avícola da Bahia e no Laboratório de Inspeção e Tecnologia de Carne e Derivados. E aí eu me apaixonei pela área e dei seguimento fazendo minhas especializações, minhas pós-graduações nessa área. E é o que eu gosto de trabalhar, é o que eu tenho mais afinidade, né? Principalmente a questão microbiológica, mais para a área de produtos de origem animal. Wellington, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua presença, muito obrigada. E eu já vou começar lhe fazendo uma pergunta. Eu gostaria de saber quais são as atividades do médico veterinário para o controle da qualidade das carnes. Então, Jane, a atividade do médico veterinário no controle de qualidade da carne, ela começa desde a produção primária, tá? Quando a gente, mesmo antes de confinar um animal de produção para que ele ganhe peso adequado e seja submetido ao abate, já tem a mão do médico veterinário lá. Porque esses animais eles precisam passar por programas sanitários que verifiquem se ele não tem alguma enfermidade e se essa enfermidade não é passível de ser transmitida tanto para os outros animais que estão com ele ali no rebanho, quanto para o humano quando ele for ser transformado em carne. Alguém consumir uma carne, por exemplo, tendo um Mycobacterium, que vai causar tuberculose zoonótica, ou brucela, que vai causar brucelose, ou toxoplasma. Então a gente já faz todo o programa, todo o manejo sanitário no ambiente de confinamento desses animais. Então o trabalho do médico veterinário começa aí na produção primária e se estende por toda a cadeia de produção. Depois que esses animais saírem do confinamento, eles vão para um ambiente onde vai ser abatido, lá nas instalações sanitárias, e antes mesmo de ele ser submetido ao abate, o médico veterinário recepciona esses animais, verificando o boletim sanitário dele e o guia de trânsito animal, que tem todo o histórico, se o animal é portador de alguma enfermidade e está indo para aquele ambiente para ser abatido, mas não para ser consumido por alguém, quando a gente precisa descartar, por exemplo. Ou o animal, se ele passou por algum tratamento com algum medicamento, e se esse medicamento já acabou o período de carência, pode passar para a gente. Tudo isso o médico veterinário verifica. E isso mete o animal aos manejos pré-abate, tá? Verificar qualquer enfermidade que ele possa ter e, dependendo, quando for o caso, se dá o destino correto, que não o consumo humano, tá? Ou se for submetido ao consumo humano, quando se tem alguma alteração que pode se retirar aquela parte alterada, por exemplo, se faz um aproveitamento condicional, mas nunca isso vai para a mesa do consumidor, tá? E o trabalho do veterinário continua lá dentro também da indústria, quando é feito o abate do animal, em toda a linha de abate, todos os processos que acontecem com o animal até que seja transformado em carne e seja embalado. Antes mesmo de acontecer essa embalagem, tem um exame que é muito importante ser feito, que só o médico veterinário pode fazer. Eu acho que é uma das partes mais importantes do trabalho do médico veterinário dentro da indústria de carne é esse, que é o exame pós-mortal. Aí a gente verifica alguma alteração nos órgãos e na carcaça, na parte muscular, na carne, que a gente não conseguiu verificar antes no exame antemortem. A gente só consegue verificar aí agora que o animal foi abatido. Então, presença de cisticerco, por exemplo, a gente não consegue verificar no animal vivo, porque é sintomático para ele. Mas aí agora a gente verifica. E aí consegue dar o destino, descartando essa carne para que o consumidor não tenha acesso, não consiga consumir aquilo e
ele fica enfermo, fica doente, tá? Então, essa é uma etapa muito importante que só o médico veterinário consegue fazer, porque tem conhecimento, né, da área de medicina veterinária, quais são as enfermidades e se ela tem potencial ou não de ser transmitida para o humano. E todo o processo de boas práticas de fabricação até que essa carne, uma vez produzida, seja embalada e direcionada ao consumo com as devidas informações na sua rotulagem. Então, o médico veterinário trabalha em toda a cadeia e até chegar na mesa do consumidor. Wellington, outra dúvida que é muito comum é identificarmos a procedência dessa carne e se essa carne realmente passou pela inspeção veterinária ou não. E aí, né, tem lá na carne o CIF. Além do CIF, existem outras formas de identificar a procedência dessa carne? Conte aí pra gente. Então, Gênesis, SIF significa Serviço de Inspeção Federal. Significa que essa indústria que tem registro no CIF, no Serviço de Inspeção Federal, ela é monitorada, os seus trabalhos são acompanhados pelo Ministério da Agricultura, que pertence a essa instância, pertence à instância federal, né? Além do CIF, Serviço de Inspeção Federal, nós temos o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, o SI, Serviço de Inspeção Estadual, que significa que essas outras duas instâncias são fiscalizadas por órgãos oficiais que não o Ministério da Agricultura, como os órgãos de defesa agropecuária. Aqui na Bahia nós temos a ADAB, que é a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. Então, cada uma dessas indústrias que possuem registros em cada um desses serviços, elas vão ter atividades monitoradas sempre por órgãos oficiais de fiscalização. O SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, por exemplo, pode ser uma indústria que esteja registrada lá em Feira de Santana, com SIM. Ela pode produzir aqueles produtos ali, carnes, por exemplo, e só comercializar dentro do município de Feira de Santana. Não pode comercializar fora de Feira de Santana porque ela só tem um SIM, tá? No caso, se você tem uma indústria em Feira de Santana também, mas que ela tem SIE, Serviço de Inspeção Estadual, significa que ela pode produzir os seus alimentos, comercializar dentro de Feira de Santana e em outras cidades dentro do estado da Bahia, porque ela tem registro no SIE, Serviço de Inspeção Estadual. Então, a Agência de Agropecuária do estado da Bahia vai lá e fiscaliza o trabalho dela. E o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, ela pode produzir os seus alimentos, comercializar dentro do território nacional e ainda exportar. Então, essa indústria poderia estar, por exemplo, em Feira de Santana. A Feira de Santana é um grande polo de produção de carne de aves, por exemplo. A gente tem indústria lá que tem CIF, Serviço de Inspeção Federal. E essas carnes produzidas lá nessa indústria, elas podem ser comercializadas dentro de todo o território nacional e ainda podem ser exportadas para o mercado que queiram adquirir esta carne aí. Tá? Então, lembre que o CIF é o Serviço de Inspeção Federal, quem produz os alimentos ali pode comercializar em todo o território nacional e exportar. O SI, Serviço de Inspeção Estadual, pode comercializar dentro de todo o estado onde elas têm esse registro. E o SIM só pode comercializar dentro do município, que tem Serviço de Inspeção Municipal. Todas elas passam por auditorias, passam por monitoramento de profissionais qualificados para assegurar que todos os parâmetros, de acordo com a legislação, estão sendo atendidos para que nenhum consumidor, ao adquirir aquele alimento, venha a padecer de alguma enfermidade, tá? Todos eles têm critérios de segurança, de inocuidade dos alimentos, de qualidade dos alimentos. A gente não precisa se preocupar. Agora, é claro que o CIF, por ser federal, ele tem uma tecnificação maior. Essas empresas, para ter adquirido um CIF, elas tiveram que atender a muito mais critérios do que uma outra que tenha SI ou SIM. Wellington, é assim também muito comum que o consumidor, que o cozinheiro, que a dona de casa ou outra pessoa, quando compra carne, sempre me pergunta: Jeane, é possível perceber as alterações na carne? E qual é a sua opinião como médico veterinário? Toda vez que a carne está alterada, é possível identificarmos através de alterações visíveis? E se sim, quais são as principais alterações, que ocorrem nessa carne? As principais alterações na carne com relação à característica sensorial, elas podem ser de cor, né? A mudança da cor para uma cor mais escura, ou uma cor esverdeada por conta de crescimento microbiano. A gente pode ter também
odores produzidos por conta de crescimento de micro-organismo ali. A gente pode também ter, além da produção de odores putrefativos ou desagradáveis, a mudança da textura da carne, ela pode ficar quebradiça por conta da presença de proteases ali, microbianas, e que pode mudar essa textura da carne, ela fica mais friável. Mas lembre sempre de adquirir uma carne de boa procedência, a gente não tem esses problemas. E também lembrando que nem toda bactéria ela tem todas as proteínas que fazem degradação da carne. Então a carne ela pode estar sem alteração e ainda assim causar doença. Se ela tiver uma bactéria que seja patogênica e não tem uma proteína que consiga modificar essas características sensoriais. Mas geralmente é um indicativo de quando se tem alterações da carne de cor, textura, odor principalmente. Também de sabor, mas quando você já percebe o sabor é porque você já fez o cozimento dela, né? Aí já é um perigo maior. Então, pode acontecer sim, e geralmente elas são caracterizadas por conta do crescimento microbiano. Então, lembrar sempre de adquirir carne de boa procedência, a gente não tem esses problemas. Pode acontecer também limosidade, né? Produção de cápsula bacteriana faz com que a carne tenha um limo na sua superfície. Além dessa quebra da fibra por conta de proteases, ou ainda rancinificação provocada na parte de gorduras. Então assim, existem carnes nas unidades de alimentação e nutrição que eu sempre digo que são carnes polêmicas. E entre essas carnes está quem? Eu acho que a mais falada é a carne de porco. A carne de porco tem uma condição sanitária ruim, porque quando falo o nome porco, as pessoas remetem à sujeira. E realmente a carne de porco, ela é cultivada, né? O porco ele sobrevive em um ambiente que é um ambiente sujo, é uma carne com a qualidade sanitária inferior. Então, Giane, a carne de porco de jeito nenhum tem qualidade sanitária ruim, muito pelo contrário, é uma carne que dependendo do ambiente onde ela for adquirida, ela vai ter a mesma qualidade das outras. É uma carne extremamente saborosa, boa de temperar, mas o mesmo cuidado que a gente tem com qualquer outro animal, a gente tem com o suíno. Esse preconceito com a carne de suíno, a carne de porco, ela existe por conta da possibilidade de se adquirir teníase ao consumir essa carne crua ou mal passada, né? Que no interior as pessoas chamam de pipoquinha, são cisticércicos. Então esses cisticércicos eles podem crescer até na carne de bovino também. E não é só a presença de cisticércico. Dependendo do ambiente de você adquirir essa carne, se não for com abate sanitário, a carne pode estar contaminada com uma série de organismos, de bactérias, de germes de maneira geral, de bactérias, pode estar contaminada com vírus, com outros parasitos. Então, se você adquirir uma carne de boa procedência, que foi aquela que passa pelo abate sanitário, você não vai se preocupar. Ou melhor, vai diminuir a sua preocupação, considerando que risco zero não existe. Mas se eu estou comprando uma carne que está embalada e com registro no serviço de inspeção oficial, estadual, municipal ou federal, então a minha preocupação vai ser muito pequena, quase nada. Tá? Então, a mesma preocupação que você tem com a carne de suíno, você tem que ter com a carne de bovino, com qualquer outra. Então, essa coisa de não consumir carne de porco porque ela não é saudável, não tem qualidade sanitária adequada, isso é mentira, isso é mito. O mesmo cuidado que a gente tem com o bovino, o caprino, com a ave, nós temos também com o suíno, tá? Assim, Wellington, outro hábito muito comum em relação às carnes, né? A carne de porco, está a utilização do limão como forma de matar as bactérias, né, os parasitas, depois que a carne está pronta. Eu brinco muito, né? Então o limão ele dá sabor. Mas será que ele mata essas bactérias? Existe esse mito e é um mito antigo, viu? Esse mito aí vem da minha infância. Então eu queria ouvir a sua opinião enquanto médico veterinário. O limão deve ser utilizado em relação à carne de porco para eliminar parasitas, não é para dar sabor, viu? É para eliminar parasitas e bactérias. Então, Jane, usar limão numa carne de porco já pronta para consumir, se ela vai matar bactérias, não é garantia nenhuma. O que você tem que fazer é cuidar da qualidade da carne desde o momento que você adquire. Lá no ambiente de abate, a gente já tomou esse cuidado. Então, quando chega na sua casa, o que é que você faz? Você mantém a carne refrigerada adequadamente, faz o descongelamento correto, utiliza utensílios adequados, lava a sua mão, tem todo o processo de higiene. Então, aí
quando você for colocar o limão ali, você vai dar só mais sabor à carne, ela vai ficar mais saborosa, mas garantia de que você está matando bactéria, não. Porque cada micro-organismo ele vai se comportar de maneira diferente. Realmente, o limão, por ele dar uma acidez maior, diminuir o pH, bactéria de uma maneira geral não consegue crescer. As principais, né, as que causam doença, que são as mais importantes para a gente, ou deterioradora. Mas não significa que aquela concentração de sal de limão que você está colocando ali está sendo suficiente para matar bactérias. Se por acaso depois que você assou a carne, você pegou com um tecido sujo, por exemplo, com a mão suja, colocou no vasilhame sujo, vai botar o limão para poder você matar a bactéria, agora não vai adiantar. E outra coisa que as pessoas se preocupam muito é a presença só da bactéria, mas ela já pode ter produzido toxinas ali, que mesmo que o limão conseguisse retirar, a toxina não vai sair com a presença do limão. Então não adianta nada, não é garantia nenhuma. Tem que tomar cuidado desde o começo da aquisição da carne até o momento que você for produzir e servir, tá? Não só no final. É verdade, Wellington, é verdade. Então, assim, diante, né, de tudo que você falou, quais seriam as orientações para comprarmos uma carne com boa qualidade? O que é que você sugere para que essa compra ocorra e esse alimento não coloque em risco a saúde do consumidor? Lembrando, gente, que quando nós falamos de alimentos seguros, são aqueles alimentos que não colocam em risco a saúde desse consumidor, tá certo? Do consumidor, de nós que somos consumidores. Sim, Jane, é possível sim verificar alterações na carne e essas alterações comumente são que a gente chama de características sensoriais: cor, odor, sabor e textura. A gente conhece quais são as características normais de uma carne. Então, quando ela se afasta disso, ela se torna desagradável, como o odor de carne em deterioração, a mudança da coloração característica de uma carne bovina, que ela é vermelha, a carne de aves, que ela é branco, um róseo, né, quando ela está crua, uma cor rósea. Ou então na carne de suíno, que ela é intermediária, uma cor um pouco um rosa mais escuro, quase para o vermelho. Então, quando essas colorações se modificam, adquire cor esverdeada, uma cor mais escura, pode ser crescimento microbiano, então essa carne pode estar alterada, principalmente se for associada a odores desagradáveis. Outra coisa importante também é a textura. A carne ela tem a textura dela, que ao tocar e ao cozinhar ela vai se desfiar em lascas e não fica quebrando. Como a gente fala, a carne está moída, está com um pedaço muito pequeno. Isso pode ser que a bactéria ali crescendo está produzindo uma enzima que a gente chama de protease, que é uma substância produzida por ela que quebra essa proteína toda. Então pode ser também um indicativo de crescimento microbiano. É mais comum isso em peixe, mas pode acontecer também em carne de bovinos e de aves. E outra alteração é a produção de viscosidade, aquele mucozinho, uma baba que cresce na carne, pode acontecer também. Então isso também é indicativo de crescimento e de alteração da carne, tá? Wellington, mais uma vez eu gostaria de agradecer a parceria, né, a disponibilidade de estar aqui conversando conosco sobre um tema que você é uma pessoa assim, extremamente capacitada para falar. Eu sei porque eu te conheço já há muito tempo, né? E aí eu não vou entregar a nossa idade aqui, mas gratidão por compartilhar seus conhecimentos conosco. E lembrando assim, gente, o objetivo aqui hoje foi falarmos da qualidade sanitária das carnes. Quem sabe nós gravaremos um vídeo falando sobre a qualidade nutricional. Vocês gostariam de saber? Então, forte abraço a todos. O Wellington, por favor, pode se despedir também. É isso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Jane, pelo convite e até uma próxima. Tchau, tchau.